Boa noite. Nessa apresentação, então, eu vou falar sobre escoamento em condutos forçados. Faz parte da avaliação 2 de fenômenos de transporte. Sobre hidrostática e hidrodinâmica, então. A hidrostática é a parte da física que estuda os fluidos em repouso, e a hidrodinâmica é o estudo do movimento dos fluidos e das forças que atuam sobre corpos imersos em fluidos e em movimento em relação a eles. O significado literal para hidrodinâmica é o movimento da água, como o próprio nome sugere. A ciência estuda as forças que atuam ou são exercidas pelos fluidos. Em relação, então, à pressão de funcionamento, os condutos hidráulicos eles podem ser classificados em condutos livres e em condutos forçados. Nos condutos livres, o líquido escoante apresenta a superfície livre, no qual atua a pressão atmosférica. A seção do conduto livre não necessariamente apresenta um perímetro fechado, e quando isso ocorre, para satisfazer a condição de superfície livre, a seção funciona parcialmente cheia. Já nos condutos forçados, a pressão interna é diferente da pressão atmosférica, as seções transversais são sempre fechadas e o fluido circulante as enche completamente. O movimento pode ocorrer em qualquer sentido do conduto, já nos condutos livres eles ocorrem em apenas um sentido. Falando agora, então, propriamente de escoamento em condutos forçados, nesses condutos, nós verificamos a perda de carga que acontece dentro do conduto, A perda de carga ela é diretamente relacionada com a turbulência que ocorre. Podem se classificar, então, em perdas de carga distribuídas ou primárias e perdas de carga localizadas ou secundárias. Nos próximos slides eu vou falar sobre cada uma delas. Então, a perda de carga distribuída, ela ocorre em todo o conduto de forma gradual. As paredes dos dutos retilíneos, elas causam uma perda de pressão distribuída. Como a gente pode ver na imagem, considerando o sentido do ponto 1 para o ponto 2, a pressão no ponto 1 ela é diferente da pressão no ponto 2, justamente porque dentro do conduto, as paredes dos dutos vão causando uma perda de carga. E como eu já disse, essa perda de carga ela é gradativa ao longo de todo o comprimento. Trazendo então um pouco da questão histórica, Desde o século XVIII, os hidráulicos vêm estudando o comportamento dos fluidos em escoamento. Naquela época, Darcy, que é um hidráulico suíço, e entre outros também, concluíram que a perda de carga ao longo das canalizações, que é a perda de carga distribuída, ela era diretamente proporcional ao comprimento do conduto, proporcional a uma potência de velocidade, inversamente proporcional a uma potência do diâmetro, ocorre em função da natureza das paredes, no caso do regime turbulento. A perda de carga também ela é independente da pressão sob a qual o líquido escoa e da posição da tubulação e do sentido do escoamento. Agora falando então sobre cálculo, para perda de carga distribuída nós utilizamos principalmente essa fórmula que está exposta, que seria ΔH igual a F sobre LD vezes V ao quadrado sobre 2G. No caso, o ΔH é a perda de carga distribuída, o F é o fator de atrito adimensional, que eu vou falar um pouco no próximo slide, o L seria o comprimento da tubulação em metros, o D, o diâmetro da tubulação em metros, o V é a velocidade média de escoamento em metros por segundo, e o G, que é a aceleração da gravidade, em metros quadrados por segundo. Então, falando agora sobre o fator de atrito, primeiramente, o que é, É um parâmetro adimensional utilizado para calcular a perda de carga em uma tubulação devido ao atrito, e existem duas formas de calcular ele. Se o número de Reynolds for menor a 2000, que seria um escoamento laminar, utiliza-se o fator de atrito
a fórmula, né, fator de atrito é igual a 64 sobre o número de Reynolds. Se for maior que 2000, a gente utiliza então o diagrama de Moody. No próximo slide eu vou mostrar um pouco melhor como que se utiliza ele. Então, sobre a leitura do diagrama de Moody. Na parte de baixo, nós podemos ver que ficam os números de Reynolds, a faixa de números de Reynolds. No lado direito, a rugosidade relativa. E no lado esquerdo, então, as faixas de fator de atrito. Como que é lido? No número de Reynolds, vou pegar o número de Reynolds para aquele escoamento. A rugosidade relativa ela depende do material também, né? Tabelada. E a gente faz um encontro onde do número de Reynolds com a rugosidade relativa. E aí, estendendo, então, esse ponto onde a gente marca para o lado esquerdo, a gente consegue bater qual a faixa do fator de atrito para aquela situação daquela tubulação. Então, o número de Reynolds já é uma fórmula bem conhecida na disciplina. O Reynolds é igual à massa específica vezes a velocidade vezes o diâmetro da tubulação sobre a viscosidade dinâmica. Aqui eu coloco também todas as unidades de acordo com o sistema internacional. O número de Reynolds ele é adimensional, né? Até porque se a gente for pegar todas as unidades e ir cortando, a gente vai ver que a gente chega num valor adimensional. Então, as perdas de cargas localizadas. A perda de carga localizada é aquela causada por acidente colocado ou existentes ao longo da canalização. O que é isso? São as peças. T's, joelhos, registro, peça de entrada de alguma tubulação, enfim. São as peças, né, que existem dentro da tubulação para fazer ligação, no caso o T, o joelho para conseguir trocar o sentido, né, do escoamento. Em tubulações com longo comprimento e poucas peças, a turbulência causada por essas passa a ser desprezível. Porém, em condutos com muitas peças e menor comprimento, esse tipo de perda de carga ela tem uma grande importância, ela faz muita diferença. Como é no caso das instalações prediais, né, que geralmente é colocado ao longo dos dutos da tubulação, são colocadas várias peças para conseguir atender toda a residência conforme a necessidade. Esses valores de perda de carga localizadas, no final, elas são somadas à perda de carga contínua. Então, a gente vai ter um valor único de perda de carga para perda de carga distribuída ou contínua e localizada, juntos. Cálculo da perda de carga localizada, então, temos uma fórmula, que é ΔH é igual a K vezes V ao quadrado sobre 2G. ΔH é a perda de carga localizada em metros. O K é um coeficiente adimensional, que vamos ver mais para frente. O V é a velocidade média de escoamento, metros por segundo. E o G é a aceleração da gravidade, em metros quadrados por segundo. Em algumas literaturas, em alguns locais, se encontra a fórmula da perda de carga localizada junto com a perda de carga distribuída. Nada mais é do que unir essas duas fórmulas, fazer um somatório dessas duas fórmulas. Pode ser que dificulte um pouco na hora do cálculo. Eu acredito que apresentar elas de formas separadas dá um entendimento melhor para as duas situações, né? Apesar de que no final, né, se calcular as duas separadas, no final é obrigado a somar os resultados das duas. Sobre o K, então, como dito, é um coeficiente adimensional. O K ele é tabelado, cada tipo de peça já possui o seu K na literatura, então não existe muito mistério, não tem muito o que inventar. Quando se pretende calcular uma tubulação que tem algum tipo de peça ali específico, a gente vai na tabela, procura qual é a peça, o K, e é
isso que a gente vai utilizar no nosso cálculo.